Iniciando o estudo dos Evangelhos, estamos na página 109 do nosso livro. O capítulo 3, vamos falar sobre a ressurreição, sobre a ressurreição de Jesus. Pois bem, como nós estamos sempre fazendo uma leitura, procurando harmonizar os evangelhos, eu vou começar essa primeira leitura pelo Evangelho de Mateus. Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Também essa parte nós quase não vamos usar o livro, porque como nós estamos fazendo a leitura dos textos, né? Tá ok? Então vamos muito na Bíblia. Fique com a sua Bíblia aberta para você poder, e deixe marcado também. Se lê o Evangelho de Mateus, vamos ler João, você deixa Mateus marcado, porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando partes de cada evangelho que eles contam sobre a mesma história, estamos juntando tudo em uma história só. Isso é um trabalho que é feito na história da igreja, chamado Harmonia dos Evangelhos, né? Ok? Pois bem, então Mateus capítulo 28, versículo 2 diz o seguinte: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Ok? Pois bem, então Jesus tinha sido sepultado, né? Mas agora o anjo, vamos dizer, vem, ele remove a pedra, ok? E se assenta sobre a pedra. Aí o versículo 3: E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Isso seria, vamos dizer, a primeira coisa que vai acontecer no momento da ressurreição de Jesus. As mulheres, elas estavam caminhando para o sepulcro para levar o perfume, mas elas ainda não tinham chegado. Então, o que acontece? Aparece um anjo, ok? Remove a pedra, e os guardas tiveram alguma visão. Ok? Diz que o aspecto deles era como um relâmpago. Eu sempre digo para vocês que o povo antigo, eles eram extremamente supersticiosos. Você já viu alguém supersticioso que você conheça, né? Igual já vi pessoas, se a mão coçar ele vai ganhar dinheiro. Tem pessoa que é supersticiosa. Os antigos, eles eram extremamente supersticiosos. Eles acreditavam mesmo que os filhos dos deuses ou os deuses podiam aparecer em determinado momento, ou alguma coisa ruim podia aparecer a qualquer momento. Eles acreditavam muito nisso, né? Em que os deuses mandavam seus filhos aqui para a Terra. Era um monte de lendas que eles acreditavam que era verdade, né? Falar para eles que aquilo era mentira, eles achavam aquilo uma loucura. Eles chamavam os cristãos na história, né, de loucos. Como é que vocês fazem isso, dizer que os deuses não existem? É claro que existem esses muitos deuses, e eles é que fazem aquele vulcão ali, é um deus, né? Então aquilo para eles, tem caso deles matarem ou defender a morte do cristão só por ele dizer que os deuses não existem. Isso já era razão. Eles achavam aquilo um absurdo tão grande, porque os deuses é que controlavam tudo, né? Então eles ficaram muito espantados. O versículo 4, né? E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como que mortos. Ou seja, eles praticamente vamos dizer, desmaiar, né? Vão praticamente desmaiar. É importante nós pensarmos no testemunho desses soldados, porque provavelmente são os mesmos soldados que, por exemplo, estavam acompanhando na cruz, ok? Provavelmente soldados que acompanharam o julgamento de Jesus e que viram, né, testemunharam todas aquelas coisas estranhas que os sacerdotes, os religiosos estavam fazendo, porque os religiosos eram normalmente pessoas, até entre os pagãos, né? Ainda que eles disfarçassem, mas eram aquelas pessoas, e tem muitos casos mesmo entre os pagãos que você encontra religiosos, você vê assim, de um sentimento espetacular, né?
E aí esses romanos estão vendo os religiosos de Israel tudo corrompido, com julgamento ilegal, tá bom? É, e eles também, eles viram as trevas. O, o, o centurião, né, que comandava esse grupo, o centurião chegou a dizer: esse é verdadeiramente o Filho de Deus, esse homem era justo, porque além das trevas, depois veio um terremoto quando ele entregou o seu espírito. Né? Eles estavam ali perto, eles devem ter ouvido Jesus falando isso. Então, vamos dizer, aqueles pagãos, vamos dizer, eles já estavam acreditando que os judeus tinham feito alguma coisa contra o Filho de Deus. Ainda que não fosse o Deus de Israel que eles estivessem acreditando, que para eles, né, tudo era Deus. Então eram muitos deuses que tinham muitos filhos e que podiam enviar um filho seu ao mundo. Tinha história entre eles disso, né? Era muito comum a história dos gregos, né, de um filho dos deuses chamado Aquiles, toda aquela história. Eles acreditavam que era verdade. Hoje tem pessoas que acreditam, né? Mas aquilo dá para nós vermos que era uma lenda, né? O tipo de história que eles contavam, dá para nós sabermos que, na verdade, era uma lenda. Não tinha como ela ser verdadeira. Tá bom? Então, mas eles eram muito supersticiosos. Então, esses guardas estavam extremamente assombrados. E nós sabemos que vai acontecer, nós vamos ler a continuação, eles ainda de todos esses pecados que eles viram dos sacerdotes, estamos lendo Mateus 28, lemos o versículo 4, né? Então, de todos esses erros que eles viram dos sacerdotes, não, eles agora ainda vão acabar vendo outro, porque os sacerdotes vão comprar eles, né? Vão comprar eles. Né? Pois bem, agora, eles ficaram como que desmaiados, tá bom? E quem é que chega no sepulcro? Aí, como nós estamos fazendo, mantém aberto aí em Mateus, abre agora em Marcos capítulo 16. Tá bom? Marcos capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: e passando o sábado, né, ou seja, como o domingo já vai chegando, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Tá bom? Então, passando o sábado, explicar para vocês que sábado é esse aqui. Nem sempre para Israel, sábado era o sábado semanal, o 7º dia da semana. Tá bom? Esse sábado aqui era o dia seguinte à Páscoa. Tá bom? Jesus morreu na Páscoa, o 14º dia. O dia seguinte era Pães Asmos, era um dia de tristeza pela morte do Cordeiro. Tinha uma simbologia, tá ok? Tinha uma simbologia. Então, passando o sábado, né, ou seja, passou esse sábado Yom Kippur, Pães Asmos, tá ok? Passou esse, que sábado, sabá significa descanso, é feriado. Todo dia que Deus decretou como um dia de descanso, um dia que eles não podem trabalhar, não podem fazer nenhum trabalho, isso é chamado de um sabá. Então veja que passou o sábado e elas saíram para comprar aromas. Se tivesse se tratando, por exemplo, de sábado comum, elas já estavam no domingo já, e ainda iam comprar aroma e preparar aroma. Não, não é isso. Essa parte aqui confunde alguns. Por isso que alguns acham que Jesus morreu na sexta-feira, mas provavelmente não foi. Jesus provavelmente morreu na quarta-feira. Eu passei isso para vocês na aula passada. Tá ok? E ele ficou, por exemplo, quinta-feira, então, era Pães Asmos, era um sabá. É essa quinta-feira que ele está falando aqui. Então, passado esse sabá, tá bom? Vai chegar que dia? Vai chegar a sexta-feira. Então, passado o sabá, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas. Quando que elas compram, então? Na sexta-feira. Ok? E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol.
Eu coloquei aqui, nós tínhamos até estudado esse versículo 1, mas eu coloquei como uma releitura. Então veja, no primeiro dia da semana, no domingo, elas foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Vocês sabem que existe uma divisão, né? Alguns, até nas Assembleias de Deus, querem de alguma maneira se ligar ao sábado, mas desde o começo a igreja primitiva, ainda que ela não olhava para o domingo da maneira como os judeus olhavam, porque sobre os judeus havia um mandamento, uma aliança entre eles e Deus, que é diferente da aliança de Deus conosco. Então, naquela aliança havia uma exigência do sábado. Nunca houve essa exigência do domingo no Novo Testamento, nem do sábado. Mas como Jesus estava realmente determinado no Antigo Testamento, está lá em Levítico 23, né, que ele tinha que ressuscitar no dia das primícias. Deus estabeleceu essa simbologia, tá bom? O dia da ressurreição de Jesus tinha que ser o dia das primícias. Ele morre na Páscoa, que ocorre no 14º dia do mês de Nissan, ou seja, acontece, mas pode acontecer qualquer dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia, até domingo. Inclusive, acho que em 2025 agora, eu acho que a Páscoa cai no domingo. Deixa eu ver aqui, ó, Páscoa Judaica 2025. Me parece até que ela cai no domingo. Dia 12 e 13 de abril. Dia 12 e 13 de abril. Então, a Páscoa, ela cai em qualquer dia da semana, mas as primícias, Deus deixou bem claro lá no livro de Levítico 23, que a primícia, ela tinha que acontecer no domingo, tá bom? Ela tinha que acontecer no domingo, ela sempre acontecia no domingo. Então, por isso, e aqui confirma, né, no primeiro dia da semana, por isso o apóstolo Paulo vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, e ele tinha que ressuscitar nas primícias. Ele ressuscitou. Então, tem alguns que colocam, querem colocar a igreja como ter que guardar o sábado, mas é claro que isso não existe. O apóstolo Paulo disse bem claro, Romanos 14, que alguns fazem distinção entre dias e dias, outros consideram iguais todos os dias. Cada um esteja na sua própria consciência, porque Jesus morreu por todos. O que Paulo está dizendo? Que é irrelevante. Se você quer guardar o sábado, guarde. Se você quer guardar o domingo, guarde. Não tem nada de certo nem errado nisso. Tá bom? Não tem nada de certo nem de errado. Mas nós vamos ver a igreja se reunindo sempre no domingo. Quando Jesus aparecer a primeira vez para os apóstolos, vai deixar bem claro que ele vai aparecer nesse domingo e depois reaparece no outro domingo. Então, como foi o dia da ressurreição dele, passou a ser um dia especial para a igreja. Mas não é um dia santo como Israel fazia com o sábado e tinha mandamento para isso, né? Pois bem, bom, estamos lendo agora em Marcos capítulo 16, lemos o versículo 1 e 2, vamos agora ao versículo 3. Tá bom? Então, olha, o anjo já apareceu lá, já removeu a pedra, os soldados ficaram meio que desmaiados, tá ok? Ficaram como que desmaiados. E agora, então, as mulheres, ao nascer do sol, elas estão chegando lá no sepulcro. Versículo 3. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Porque era uma pedra muito grande, né? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande, porque o anjo tinha removido ela e até os soldados viram, né? E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Bom, essas mulheres, eu falei, Maria Madalena estava ali, tá bom? Salomé e Maria, mãe de Tiago, são essas três mulheres, tá bom? Que estão, por quê? Realmente Jesus tinha muitas seguidoras. As mulheres naquele período, elas sofriam muito, irmãos. As mulheres sofriam muito. Mesmo até, por exemplo, as mulheres dos reis. Não?
Essas é que eu acho até que sofriam mais, porque eram pessoas normalmente envolvidas com mentira, com política, com dinheiro, né? Normalmente o casamento era um casamento arranjado, né? Então, falando do sofrimento geral que a população passava, elas não passavam, por exemplo, dificuldade de fome, como muitos outros passavam, mas certamente o trato com o marido normalmente não era bom, né? Era raro os casos de mulheres que eram realmente amadas e bem tratadas, né? O próprio Herodes, às vezes, amava e maltratava. Até um parênteses, Herodes, chamado Grande, ele se casou com uma israelita descendente dos Macabeus, e diz que ele amava ela mesmo. Mas ele também deu um jeito de eliminar ela. Resolveu matar a mulher. O homem era... Então, as mulheres eram muito maltratadas. Então, tinham muitas mulheres. Nós veremos que vão aparecer nomes de outras mulheres aqui seguindo a Jesus, tá ok? Bom, aí só coloquei aqui, nesse versículo 4, vocês viram ali a palavra um jovem assentado? Interessante que o dicionário Strong, ele fala que essa palavra ali, que foi traduzida só por jovem, neaniskos, essa é a palavra grega, ela significa mais do que um simples jovem, mas um jovem servo. Um jovem servo seria o significado. Bom, continuando a leitura em Marcos, capítulo 16, agora versículo 6. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. E eis aqui o lugar onde puseram. Olha, eu tenho falado para vocês que o tema ressurreição é um tema que eles estão com dificuldade para acreditar, crer em definitivo nesse tema, né? Eles estão em dificuldade. E Jesus falou diversas vezes abertamente para os apóstolos, mas nesse momento eles estão tensos. Nós vamos ver caso aí que aqueles discípulos do caminho de Emaús chamam ele só de profeta. Porque eles falam, nós pensamos que ele iria resgatar Israel, né? Então, assim, a única maneira de nós explicarmos a descrença deles com aquilo que é tão evidente para nós é que Jesus, ele, vamos dizer, se morreu, e a igreja agora eles vão começar a receber o poder de Deus. Jesus vai ressuscitar, Jesus vai vir, vai soprar o Espírito sobre eles, e depois ainda vai ter a virtude do Pentecoste. Então, vamos dizer, o processo do nascimento da igreja está acontecendo. Tanto que, simbolicamente, a igreja nasce quando? Ela nasce 50 dias depois das primícias, que é o simbolismo lá de Levítico 23 também. Tem lá Páscoa, pães asmos, primícias, e 50 dias depois das primícias, o Pentecostes. Então, essa graça ainda vai vir sobre a igreja. É a única maneira de nós explicarmos, vamos dizer, tanta descrença. Tá ok? No versículo 7, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disse. Bom, então aqui esse anjo, né, claro, é um anjo, ele já fala que Jesus vai aparecer para eles lá na Galileia, ok? Mas é claro que nós veremos, eles virão aqui no túmulo. Mas quando eles ouvirem também das mulheres, a princípio também vai dizer que eles não creram. Essa questão da descrença na ressurreição era muito forte. Daí você entende a fé de Abraão, né? Porque o autor aos Hebreus disse que Deus, que ele sabia que Deus podia trazer Isaac dos mortos. E essa era a fé que ele estava manifestando, porque Deus tinha dito que nele seria feita a sua geração. Então, essa foi a fé dele. E mesmo depois de tantos exemplos, nós estamos aqui no Novo Testamento,
pessoas que viram o que ninguém viu, tanto que Jesus falou em determinado momento, nós estudamos, né? Muitos dos santos e profetas desejaram ver o que vós vedes e não viram. Então, o versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Ou seja, talvez tivessem, e tudo indica que tinham outras mulheres ali por perto, tanto que daqui a pouco vão entrar nomes de outras mulheres na história, então tinham outras mulheres ali por perto. As mulheres, até por ser realmente, Deus criou a mulher com uma natureza mais sentimental que o homem foi criado para ser líder, e menos sentimental que a mulher. Então, com certeza, essas mulheres, elas sentimentalmente também, elas sofreram mais com a morte, né, de Jesus. Em termos de fé, está todo mundo sofrendo, né? Tá ok? Bom, então, agora observe o seguinte, algumas mulheres, tanto que algumas mulheres elas vão ficar no sepulcro. E Maria Madalena, ela vai correr para dar o anúncio, ela primeiro, tá bom? Então, para isso, mantenha aberto aí Marcos e vai agora em Lucas. Nós lemos Mateus, depois Marcos, agora estamos lendo Lucas, para nós podermos entender essa sequência da ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 4. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Então, quem são essas mulheres? Algumas mulheres vão ficar junto do sepulcro, tá ok? E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Ele falou isso para vocês, né? Ou seja, os anjos estão quase evangelizando elas, né? Os anjos, eles não evangelizam, né? Eles não pregam arrependimento, mas trazer uma mensagem da verdade eles trazem, né? E é isso que eles estão fazendo. Estamos lendo agora Lucas 24. Aí lemos o versículo 7, em que os 2 varões, ou seja, os 2 anjos, estão dizendo para elas: olha, lembra do que ele falou, que ele iria ressuscitar, né? Versículo 8. E lembraram-se das suas palavras, ou seja, então elas se lembram das palavras, ou seja, parece também assim que Jesus falou e aquilo não ficou no coração deles. Eu mostrei para vocês que teve momentos que Jesus falou, que eles falaram assim: que coisa é essa de ressurreição? Que tema é esse? A ressurreição estava nas escrituras do Antigo Testamento. Mas qual era o nível de aprendizado também que esses homens tinham nos dias do Novo Testamento? Eles praticamente, pelo menos esses homens simples, muitos deles, eles dependiam dos ensinos na sinagoga. Bom, nós vemos que a fé deles e o conhecimento deles parece que era bem limitado, né? Mas a fé é a questão principal, porque Jesus tinha dito claramente para eles que ele iria ressuscitar. E o anjo agora fala para elas, né? Bom, João capítulo 20, versículo 2, o que vai acontecer? Deixa aberto aí em Lucas, nós lemos Mateus, depois Marcos, depois Lucas, agora vamos ler João. Os 4 estão contando um ponto da história. E certamente João, como foi o último evangelista, né? Ele procurou certamente ponto que não tinha nos outros evangelistas, né? Então diz assim: correu, pois, Maria Madalena, tá bom? Que é ela que está no contexto, né? Correu, pois, Maria Madalena e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse, ou seja, Maria Madalena procura Pedro e João e diz: olha o que ela fala: levaram o Senhor do sepulcro
e não sabemos onde puseram. Ou seja, ela ainda não fala em ressurreição, mas ela ouviu por 2 vezes. Pelo menos uma vez, na primeira vez, com certeza ela estava lá. Essa segunda parte, se ela ainda estava ali quando os 2 anjos apareceram e falaram com ela, pode até ser que não. Tá bom? Pode ser até que João tenha contado uma história que seja antes, ela tenha saído antes desse segundo anjo. Mas o primeiro é dito claramente que Maria Madalena estava lá, que entrou no túmulo, né, que ouviu aquele varão falando. Okay? Só que quando ela chega aqui, ela diz que levaram o Senhor do sepulcro, ou seja, levaram o corpo de Jesus. Ela não diz que ressuscitou. Tá bom? Ou seja, essa parte de João, eu falei, complementa o que nós estávamos lendo lá, né? Porque quando ela chega para falar para Pedro e para João, era para ela falar, o mestre ressuscitou. Mas não, ela diz levar o corpo de Jesus. Bom, agora, retorne para o Evangelho de Lucas. Deixa marcado aí em João. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 9. Bom, Lucas, ele vai dar um salto, tá bom? Descrevendo o que vai acontecer durante o dia, que elas vão, veja o versículo 9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Mas interessante que aqui ele vai também dizer quem era. Ele já acrescenta mais uma mulher que não estava naquela primeira lista, que é Joana, tá bom? Então, nesse caso aqui, olha, já está Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Então, Joana não estava no primeiro grupo. Então, Joana, ela apareceu na história de Jesus. Você veja, como eu disse, era uma mulher que ela era esposa do procurador de Herodes. Então, por via de regra, normalmente havia, infelizmente, muito descrédito com a mulher e maus trato mesmo, né? Eram casamentos arranjados. Então, essa mulher talvez, né, fosse um desses casos. Não estou colocando como regra, né? Estou falando no geral o que acontecia, tá bom? Ou seja, ou uma regra que pode ter exceção, né? Tá ok? Então, essa Joana apareceu, se quiser anotar, foi em Lucas capítulo 8, que nós estudamos sobre ela, né? Então aqui ela aparece na história. Então, e no caso, elas, vamos dizer, como que contando para os apóstolos. Aí veja o seguinte, e elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvário, e não as creram. Ou seja, elas foram juntamente com Maria Madalena naquele momento, né? Ou podem ter chegado depois, mas elas estão junto com Maria Madalena ali contando. E está essa Joana também agora, mas uma que aparece na história. E diz que os apóstolos não acreditam. Ele fala que em algum momento da história eles não estavam acreditando. Bom, o que vai acontecer? Agora Pedro vai partir para o túmulo. E quem é que conta essa parte bem? Mantenha marcado aí em Lucas capítulo 24. Vamos para João capítulo 20. Retorne para João capítulo 20. Deixe marcado todos os textos que nós estamos lendo dos evangelhos. O versículo 3, que diz o seguinte: Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Eles ouviram. O texto de Lucas disse que eles não estavam acreditando. Tá ok? Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo, que é João, né, que é mais novo, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Acredita-se que João era jovem. Tá bom? Então, João chegou primeiro ao sepulcro, versículo 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Tudo indica aqui que a juventude de João atrapalhou ele naquele momento de, vamos dizer, entrar em um túmulo.
Tem pessoas que têm medo, né? Se você estiver aqui no cemitério e entrar, aquelas casinhas, né? Entrar numa lá era uma caverna, então tinham pessoas que tinham medo. Pode ter sido isso. Tá ok? Aí o versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estavam com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ou seja, João, ele chegou, mas ele não entra, aí Pedro entra, e depois João entra e acompanha o apóstolo Pedro. Bom, o que eles vão acreditar que Jesus ressuscitou? Então, será que eles vão acreditar que Jesus ressuscitou? Bom, as mulheres, na descrição que elas fizeram, apesar delas terem ouvido do anjo que ele ressuscitou, Maria Madalena já disse que levaram o corpo de Jesus. Levaram o corpo de Jesus. Então, eles ali testificaram. Aí o versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a sua casa. Então, veja, João diz que eles ainda não sabiam. Eu fui buscar no grego para vocês o que significa no grego essa palavra sabiam. Seria melhor, sabiam não fica claro, não é uma boa tradução, né? Seria melhor nós usarmos discerniam, seria o melhor significado, tá bom? É o termo grego, esse termo é eido, tá bom? E ele seria melhor traduzido por discerniam, mas o dicionário ainda diz o seguinte, que significa discernir com os olhos ou por algum dos sentidos. Não, como os gregos utilizavam, né? Eles fazem essa aplicação. João capítulo 20, versículo 9, que nós estamos lendo, tá ok? 9 e 10. Bom, então, o significado da palavra sabiam aqui é esse termo grego eido, que significa, na verdade, discerniam. A melhor tradução seria porque ainda não discerniam a Escritura, tá bom? Ainda não tinham entendimento. Então, quando diz porque ainda não sabiam a Escritura, é a nossa tradução padrão, a versão corrigida, né? Ela não é boa nesse caso, né? Seria melhor, então, porque ainda não entendiam ou não discerniam a Escritura que diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Olha, os homens, eles foram ao sepulcro, viram lá o pano. Jesus tinha dito para eles que ele iria ressuscitar. E essa não é a interpretação natural deles. Tá bom? O texto diz aqui que eles ainda não discerniam a Escritura. Na nossa tradução, não sabiam a Escritura. Ou seja, eles ainda não conseguiam compreender a Escritura que falava de morte e ressurreição do Messias. Não? A principal, eles tinham que compreender a simbologia da Páscoa. Aquela simbologia era fundamental. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, era o Cordeiro Pascal, que iria morrer. Isso tem um significado profético. Eles tinham que ter interpretado isso corretamente. Interpretaram? Não. Parece que era um tema abandonado. Como se eles estivessem vivendo num período em que os sacerdotes fossem para o púlpito só para dar pulinho e fazer algumas outras coisas, mas não ensinavam de fato as Escrituras, né? Pegando só como ilustração, porque era a situação deles. Tá bom? Bom, então, tinha muitos textos do Antigo Testamento que falavam. O principal é o do Cordeiro Pascal. Pois bem, então agora eles voltam para casa. O que vai acontecer? Agora, Jesus vai começar a aparecer para as pessoas. Ainda no Evangelho de João, nós lemos o versículo 10,
tá ok? Eles retornaram para casa. Aí veja o versículo 11. E Maria Madalena, chorando fora, junto ao sepulcro, eles voltaram para casa. Eles voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou lá. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: por que levaram meu Senhor? E não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então veja, na primeira vez que ela esteve aqui, o anjo falou para ela que Jesus tinha ressuscitado. Mas ela foi lá, falou para os apóstolos que levaram o corpo de Jesus, tá bom? E agora ela ainda fala de novo para aquele homem: levaram o meu Senhor. Né? Ou seja, levar o corpo, né, do Senhor dela, do Salvador dela. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Ou seja, ela tinha ouvido do anjo que Jesus tinha ressuscitado, mas ela, ou por espanto, ou ela não creu. Para ela, na verdade, tinham levado o corpo de Jesus. Versículo 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Ok? Pois bem, então agora Jesus, em mais um passo, ele aparece para Maria Madalena. Ok?